Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos, uma epístola, uma carta muito forte, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente crescer na graça e no conhecimento. E precisamos saber que nas Escrituras, em Cristo, é o suficiente. Você tem que tomar muito cuidado para não ficar ouvindo homens que pregam, que ensinam aquilo que não está nas Escrituras. Então nós estamos aqui lendo, você é a testemunha que nós estamos lendo aqui. Pegue aí a Bíblia, abra em Romanos. Vamos dar continuidade a esse estudo. E vamos caminhar no entendimento. Aquilo que você compreende, entende, é necessário você viver nessa luz, porque o Senhor Deus, Ele sabe quando Ele ilumina a sua mente, quando Ele dá o entendimento. Então o desejo dEle é que você viva de acordo com esse entendimento. Vida espiritual como a vida de uma criança. Você não pode forçar uma criança a crescer. Você não pode forçar uma criança a falar, é algo orgânico, é algo que vem de Deus, e também essa criança precisa se alimentar bem, fazer uma atividade física. Assim também a nossa vida espiritual vem de Deus, mas é necessário a gente se alimentarmos, buscarmos e desejar crescer. Então hoje nós estaremos lendo Romanos capítulo 5, mas antes vamos só falar aqui o que já foi dito. A idolatria e a depravação dos homens, o apóstolo Paulo já falou. Os gentios e os judeus igualmente são culpados, porque os judeus eles se consideravam mais santos, porque Deus entregou a lei para eles, mas eles não obedeciam à lei. Nós sabemos que Deus deu a lei para mostrar para a gente quanto a gente precisa dele, mas eles ficaram orgulhosos. Aí o apóstolo Paulo vai falar: os judeus são indesculpáveis, o verdadeiro israelita e todos os homens na condição de pecadores. Então o apóstolo Paulo vai mostrar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O único missionário que não pecou é o nosso justificador, chamado Jesus Cristo. Até o nascimento dele foi de natureza do Espírito de Deus. Todos pecaram, gente. Começou no nosso pai Adão, Eva, que significa humanidade, e ali entrou o errar o alvo, que o significado do pecado é errar o alvo. E desde então o homem tem feito isso. Paulo deixou bem claro: olha, tanto vocês judeus como vocês gentios, todos pecaram. Reconheçam. Ah, mas nós temos a lei, pois a lei é tipo um espelho. Olhe, e aí, obedece à lei, seja verdadeiro. A pessoa tem que dizer: não consigo obedecer isso aqui. Então o que você precisa? Preciso de um Salvador. Então a lei foi dada para o homem reconhecer que precisa de um Salvador.
Se tem gente aí dizendo, não, eu vou obedecer todinho, eu vou... Cuidado para a gente reconhecer. Então, quando a gente reconhece que nós precisamos de um Salvador, e o nome desse Salvador é Jesus Cristo, o Espírito de Deus entra dentro da gente. E a gente passa a ser uma nova criatura. Então ele pega e vai dizer assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus. Porque a justiça dos homens, as Escrituras vai falar, que não passa de trapo de imundície. Mas aqui foi a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Porque os judeus pensavam que estava ali povo exclusivo, todos pecaram, precisam da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo vai falar que Deus nos recebe não é porque a gente obedece à lei, não, é através da fé. E mostra o primeiro homem que se entregou ali na fé. O nome dele era Abraão. Abraão, ele se entregou. Então agora vamos ler aqui o Romanos capítulo 5. Ele vai dizer, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então essa palavra aqui, justificação. A justificação nós precisamos compreender que são dois aspectos, dois pontos. O primeiro, o judicial, e o segundo, dentro de nós. Missionário, como é que é isso aí? Amado, quando Adão e Eva, a humanidade ali, pecou, errou o alvo, Satanás, que foi o primeiro a errar o alvo, ele ficou cobrando de Deus. Ficou tipo dizendo, eu errei, como ele era um querubim, Satanás. Eu errei, então aqui é o seguinte, Adão e Eva também erraram. E se vocês forem estudar o livro de Jó, você vê que Satanás ele está ali dentre os filhos de Deus, veio também Satanás, e ele vivia acusando Jó. Deus chegou para ele, tá vendo, Satanás, o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás se desvia do mal, mas também rico desse jeito aí. Deus diz, pois tira a riqueza. Satanás tirou. E não deu nada. Ele continua adorando a Deus. E Deus está vendo, Satanás, como o homem é fiel a mim. A fiel o quê? Tira os filhos dele aí, os 10 filhos dele. E assim tiraram, gente. Ele continuou fiel. Depois você dá uma lida ali em Jó. E no final foi a saúde. E a esposa dele chegou e disse, amaldiçoa esse teu Deus e morra, Jó. Jó olhou para ela e disse, você fala como a louca. Nu eu vim a esse mundo. Vou morrer nu. Bendito seja o nome do Senhor. Então Satanás ele vivia também acusando a humanidade. Se eu paguei, porque Satanás ele já foi condenado. Mas não vou ser sério, ele já foi condenado e ele ficava com aquele algo no coração. Olha, o homem pecou também, a mulher pecaram, cadê? E o que foi que o próprio Eterno, o próprio Deus fez? Ele nos amou de tal maneira que ele veio pessoalmente, gente, morrer naquela cruz. O Eterno, o Senhor, morreu em uma cruz.
Então, quando fala de dívida, quando fala dessa dívida, é essa aí, essas acusações que Satanás vivia fazendo. E Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele foi o único a cumprir toda a lei. O único judeu foi Jesus Cristo. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus Cristo, ele nos justifica nesse aspecto judicial. A cédula foi rasgada. Essa acusação satânica foi rasgado. E o véu que separava já não separa mais. E por isso que Hebreus vai dizer, gente, entre na presença de Deus com ousadia, com alegria, sem medo, porque teve a paz. Olha aqui, ó. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Missionário não tinha paz, não? Não tinha. Mas Jesus veio e abriu esse caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Agora, como eu disse, a justificação são dois aspectos. O primeiro aspecto é esse aí, que eu acabei de citar. O segundo agora é ser justificado, ou seja, é se ajustar como Jesus Cristo. As Escrituras dizem que quem está em Cristo é necessário ser uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Pessoa que diz, eu estou em Cristo, mas continua com a velha natureza, tem alguma coisa errada. Está falando da boca para fora. Porque, gente, quem está em Cristo, quem mente já não mente mais. Quem engana já deixa o engano. É verdadeiro. Tem um coração de uma criança, não entendimento. Muitas crianças não têm muito entendimento, mas o coração é puro, é verdadeiro. Muitos vão te confundir como uma criança, como um menino, porque tu tem um coração de menino. Tem uma canção, né? Cabeça de homem, mas um coração de menino. É assim que Deus quer fazer você. Essa justificação, sendo imitador de Jesus Cristo, cada dia mais parecendo com o Mestre. Missionário, quem fez isso? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele recebeu a justificação judicial, ele disse, eu estou livre, estou liberto. E ele também começou a buscar o Senhor a ponto de dizer, já não vivo mais eu, gente, Paulo. E quem é que vive? Cristo vive dentro de mim. E ele dizia para os seus seguidores, gente, pode olhar para a minha vida, para mim, e sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Olha o grau que o apóstolo Paulo chegou, e é esse grau que a gente deseja cada vez mais. Ser transformados. Esse é o nascer de novo. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então esse é o aspecto de justificação. Ser justificado como o Senhor. Missionário fazendo o quê? Ouvindo os ensinamentos de Cristo, colocando no seu coração. Quais são os ensinamentos de Cristo? Que ele ensina que a gente precisa ser misericordioso, compassivo, longânimo, benigno, manso, pobre de espírito. Bem-aventurados são os que choram. Esse nome bem-aventurado significa aquele que tem a glória. São os mansos, são os humildes, até ser formado Cristo dentro da gente. O apóstolo Paulo diz para uma igreja que ele escreveu, eu estou sofrendo dores de partos. Eu busco. Para quê, Paulo? Para que Cristo
sejam gerados dentro de vocês. Então, meu amado, nós precisamos se dedicarmos. Se você tem uma prática que o Espírito de Deus já está falando no seu coração, porque a gente, quando vem o mundo, a gente já vem carregado com essa consciência afetada pelo pecado. Então é necessário o ajustamento da sua mente. Para que o ajustar, missionário? Para poder colocar na mente de Cristo. Por isso que as Escrituras dizem que nós temos a mente de Jesus Cristo. Somos corpo de Jesus Cristo. Acredito que você tenha compreendido agora o que é justificação. Então, justificados, pois, é mediante a fé. Mas essa fé, gente, não é solta assim num vento. É uma fé em Cristo Jesus. Outra coisa também, precisamos entender o que é fé. Fé é isso aí. Não é apenas, eu acredito, eu creio, e não tem nenhuma mudança. Fé, com a fé, vem o ser uma nova criatura. Se você tem fé, você é uma nova criatura. Se você tem fé, você anda em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A fé verdadeira é isso. Se você tem fé cada dia mais, você está parecendo como o Mestre Jesus Cristo. E com essa fé em Cristo Jesus verdadeira, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou músico também, toco, canto. E muitas igrejas, às vezes, eu estou cantando uma canção só para te adorar e fazer o seu nome grande. E em quantos lugares eu vi o povo tímido, eu vi o povo com medo, eu vi o povo baixando a cabeça. E eu perguntava, Senhor, por que esse povo é dessa forma? Por que não canta com liberdade? Por que? Jesus diz, olha, porque eles precisam compreender que os pecados deles foram pagos na cruz. Essa acusação satânica foi pago, foi cancelado. Nós temos paz com Deus em nossa consciência. Entrai nos santos dos santos, onde Cristo se encontra, com alegria, com força, com intrepidez. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, é pela fé em Cristo Jesus, a esta graça. Não é por obedecer à lei. Não, os judeus pensavam assim. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não. Que todos pecaram. Se a pessoa errar um ponto da lei, efeito dominó, acabou tudo. E todos pecaram. A esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Para esses que nasceram de novo, para esses que são justificados, nós temos esperança. Esperança maravilhosa. E não somente isto, mas também nós gloriamos na própria tribulação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando vinha a tribulação, eles não baixavam a cabeça, sabendo que a tribulação produz perseverança, gente. Se estiver na tribulação, vai produzir em você perseverança. E a perseverança vai trazer experiência. É necessário, gente, a experiência. É necessário você viver o Evangelho. Conheço um cientista que ele foi o escritório dele, a mesa dele, e foi numa tribo, foi anos com eles lá. Comiam
o que aquele povo comia, se vestia como eles, e ele sentiu na pele. Então a vida com o Senhor Jesus, você só vai ter experiência se você colocar a mão na massa. As coisas com Deus não é somente no intelecto, tem que ser na experiência, tem que ver, tem que olhar, tudo isso passa pela sua consciência e vai te fazer cada vez mais um novo homem. A experiência. E a experiência, você vai ter esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Deus é amor. E esse amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, foi entregue. O apóstolo Paulo diz, quando a gente ouve falar de Jesus Cristo, o Evangelho, que Jesus é o Evangelho de Deus, e tendo nele crido, a gente recebe o Santo Espírito de Deus. Tem gente que atribui, não, você só vai receber o Espírito Santo de Deus se você tiver um tal dom da línguas estranhas. Todos precisam ter. Não, gente. Quando você crê em Cristo, quando você tem fé nele, quando teu coração vira um coração de uma criança, puro, verdadeiro, Deus te entrega o Espírito da verdade, que vai te capacitar, tanto para ministrar a palavra, como te dar ousadia, dar força, dar alegria, dar ânimo. É Ele, o Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, foi o que o Senhor Jesus fez. Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Pelos ímpios, viu, gente? E ele morreu por todos. Todos pecaram. Então não adianta dizer, Jesus morreu só para os gentios. Não, ele morreu por todos. Dificilmente alguém morreria por um justo. Verdade. Apesar de que a pessoa é justo, mas ninguém tem coragem de morrer, né? Pois poderá ser que, pelo bem, alguém até se anime a morrer, verdade? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu. Então o Senhor Jesus, hoje em dia, ele convida, venham até mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele não aceita, ele aceita todos vir até ele de qualquer jeito. Mas quando nós estamos com ele, é necessário a gente morrer para si mesmo. Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga. Somos convidados para falar como o apóstolo Paulo fala. Já não vivo mais eu. Cristo vive dentro de mim. Então não adianta você chegar com aquela ação pecaminosa diante de Deus e dizer, ele aceita eu dessa forma. Sim, ele aceita, mas agora no poder do Espírito de Deus. Deixa ele te transformar. E não adianta você viver na prática do pecado, errando o alvo e falando, que eu todos os dias estou pecando. Não, a Bíblia diz que o que nasce de novo não vive pecando, bebendo o pecado como se fosse água. E peca, missionário, peca, mas não vai beber o pecado como se fosse água, todos os dias, toda hora. Não é assim a pessoa que nasce de novo. Logo, muito mais agora, sendo justificado. Então você sabe o que é agora justificado. Tanto no judicial, que isso é algo que parte dele, somente dele. Não precisou de ninguém. Agora essa segunda parte, que é o orgânico, que é dentro de nós. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Essa mudança é necessário a perseverança. É necessário a dedicação.
O Espírito de Deus está aí para te dar força, o auxiliador para te auxiliar. Mas é necessário primeiramente você reconhecer que uma prática que você está fazendo é errada. Estou fazendo essa prática que não agrada a Deus. Por que que você sabe disso? Porque eu sinto que quando eu faço ela, eu não estou tendo paz com Deus. Então, meu amado, o principal é você ter paz com Deus. Aquilo que está te incomodando, aquilo que está te apertando, aquilo que você vê que está tirando a paz, você não canta com liberdade, você não fala dele com liberdade, porque tem algo errado aí. Então é necessário você clamar o sangue do Senhor Jesus Cristo. É necessário você gritar por Jesus, por socorro. Jesus só salva quando a pessoa diz: socorro, eu preciso de ti, Jesus. Preciso de ti. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, quando fala pelo seu sangue, pela morte dele na cruz. Sem derramamento não há perdão de pecado, Jesus derramou o seu sangue. Seremos por ele salvo da ira. Que ira? A ira vindoura. O grande trono branco. Viu, gente? Virá. E através de Cristo nós se salvaremos. Porque se nós, quando inimigos, as Escrituras vai dizer que nós era inimigo. Nós era inimigo. Por que nós era inimigo? Porque a gente vivia na mentira, desejando a morte do próximo, não orava a Deus, não lia as Escrituras. Gente, a vida no lamaçal. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, então Cristo ele nos reconciliou, ele colocou a ponte mediante a morte do seu Filho, Jesus Cristo. Muito mais estando já reconciliados. Então ele vai dizer aqui que a gente não estava reconciliado, mas agora estamos reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. Lembrando, gente, que no aspecto judicial, Jesus fez para todos. Fez para todos, tanto para chinês, como para os italianos, como para os americanos, para todos, para os brasileiros, todos, 100% ele fez. Seremos salvos pela sua vida. Ele veio. Agora é necessário deixar esse Cristo trabalhar em nosso coração. Cada um enxergando, vendo. Missionário, eu estou enxergando mais, pois caminhe mais. Eu estou enxergando agora mais ainda, pois enxergue mais ainda. Vai na sua pegada. Vai na sua pegada. Certo dia eu estava fazendo caminhada, e todos os dias eu estava correndo. Mas comecei a andar com um amigo meu, que ele não corre, é só caminhando. E eu estava parando de correr. Eu falei para outro amigo meu, um atleta, e ele disse: Valdeci, meu amigo, não fique nos passos do teu amigo caminhando. Pode depois até ir caminhar com ele e tal, mas fique na tua pegada. Você não já corre? Você não corre? Corro. Então fique correndo, não vai baixar de nível não. Se baixar de nível, pode sim. Um dia ir caminhando com seu amigo, ensinando ele, desejando que ele corra também, mas a tua pegada que tu já sabe, que tu aprendeu, não baixe de nível. A mesma coisa é com Cristo, gente. Se Jesus te faz enxergar coisas que muitos não vê, fique naquilo que você está enxergando. O apóstolo Paulo viu a luz nos olhos dele, o apóstolo Paulo disse: sai por aqui. E o apóstolo Paulo foi, meu.
Na linguagem popular, botou para gerar. Então, fique nessa pegada. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebi um novo coração do Pai, um coração transformado, coração edificado, coração tão precioso por Jesus. E o fruto desse novo coração, e eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Então Jesus nos reconciliou. Maravilhoso. Deus já olha para a gente, para a humanidade e diz: eu amo vocês, venham até mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus braços já estão abertos, eu não tenho nada contra vocês, eu amo cada um de vocês. Um dia um homem chegou para mim e disse: missionário, Deus nos ama. É verdade. Deus está com os braços abertos para a humanidade. É verdade. Agora, faça ao contrário. É os homens que ficam brigando com Deus. É os homens que não querem amar a Deus. É os homens que vivem afastados dele. Mas todos os dias ele está declarando. Quando você está respirando aí, Jesus está dizendo: eu te amo. Nesse momento estou olhando aqui para o céu, para o sol. Jesus está dizendo: eu te amo, sentindo aqui a brisa do vento, essa força, essa alegria. Então, somos reconciliados. É tal forma que quando vem a chuva cai nos presídios, a chuva cai no território do Estado Islâmico, em todo lugar. Jesus, ele é bom e nos reconciliou. Agora, depende da gente. Se você está ouvindo a voz de Cristo, abrace a ele, se entregue a ele. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, quem foi esse homem? Adão. Adão e Eva. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou também a morte. Então não era para existir essa morte, viu, gente? Foi por causa de Hamashi, que significa errar o alvo. Errar um alvo de Deus. Toda vez você sabe qual é a direção de Deus. É o amor, é a alegria, é a paz. Quando você começa a ser violento, quando você começa a mentir, quando você começa a trair a tua esposa, você percebe que a tua seta virou. Então coloque a sua seta em direção a Deus. Ele é o alvo. Então assim também a morte passou a todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens? Porque todos pecaram. Por que Maria morreu? Porque ela pecou. Por que Paulo morreu? Porque ele pecou. Agora, por que Jesus morreu? É porque ele pecou? Não, Jesus Cristo morreu porque nós pecamos. Ele era como um cordeiro. Ele estava ali levando os nossos pecados na cabeça dele. Lembra daquela coroa de espinho? Aqueles espinhos representam o pecado. Por isso que ele pegou e morreu por nós, né? Mas a justiça dele foi o seguinte: ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele não deve nada. Ele não tem direito de morrer, porque ele não pecou, cara. Ai, meu Deus, é a mesma coisa. Um dia eu ia passando de moto numa avenida e vi um rapaz empurrando uma bicicleta. Eu não tinha nada a ver, eu tava todo arrumadinho. Parei a moto. Que foi isso aí, meu amado? Ah, a corrente quebrou. Não esquenta. Mora onde? Em tal lugar. Sobe em cima da moto aí. Mas ele colocou a moto entre eu e ele. E eu fui. Toda vez quando eu passava ali num quebra-mola, numa lombada, eu sentia algo
corrente, algo triscando aqui nas minhas costas. Deixei ele agradeceu. Quando eu cheguei na minha casa, minha camisa atrás estava toda suja de graxa. Eu paguei o preço. Poderia ter acelerado aquela moto e ter ido embora. Mas eu levei aquele sofrimento. Paguei aquele preço. E foi com alegria. E foi com amor. Faria tudo de novo. E Jesus, ele fez isso, gente. Agora só não vai fazer de novo, né? Foi a única vez, já entrou nos santos dos santos e ele pagou. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo está dizendo toda hora aqui, gente, todos pecaram. Olhando para os judeus e dizendo, todos pecaram. Até nós, até vocês. Por quê? Eles são feitos de quê mesmo? Todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Então, missionário, sempre depois de Adão ali e Eva pecaram, pecado entrou. Mas quando veio a lei, gente, é tipo assim, você está fazendo algo de errado numa cidade, mas não tem a lei, não é crime. Mas quando veio a lei, pronto. Aí, meu amigo, eu tenho um lugar que você pode passar em frente a uma escola, não tinha um radar. Tudo bem, mas depois que colocou a lei, colocou o radar, se você passar de uma velocidade, você vai ser multado. Então a lei, ela apareceu aqui. Entretanto, reinou a morte, desde Adão e até Moisés. Verdade. É Adão, porque a lei veio através de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem é que ia vir? Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, que é Adão, morreram muitos, aí teve o resultado do pecado de Adão. Teve ainda hoje, meu amigo. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Então, se através do pecado de Adão veio a morte, toda essa bagaceira aí que a gente vê no mundo, agora imagina também o resultado também que vai ter do Senhor Jesus. Foram abundantemente. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, não é verdade? Sim. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Jesus nos justifica, gente. Iremos ser salvos não é porque a gente somos bom, mas a honra e a glória para Cristo Jesus. Reconheça. Reconheça que você é aceito por Deus, não é porque você não come carne de porco, não é porque você guarda o sábado, ou guarda o dia do Senhor, o domingo. Nada disso. Seremos salvos porque Jesus, ele nos justifica. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte por causa de Adão, que significa humanidade, muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. A saber, qual é o nome dele? Jesus o Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, por causa de Adão, para a condenação, não é verdade? Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens também, para a justificação que dá a vida. Jesus Cristo. Isso não é ele já me justifica? Ele morreu para todos. Agora é necessário a gente procurar essa mudança nele.
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, verdade. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Então somos justos não por causa de nós mesmos, mas por causa do justo chamado Jesus. A ele a honra e a glória. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então a lei veio, meu amigo, para terminar de tacar o pau na cabeça, viu? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele está dizendo aqui, muitas pessoas que pecam, quando se converte, passa a ser uma nova criatura, passa a ter um coração grato, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus amados? Aprendemos hoje sobre a justificação, que são os dois aspectos. O judicial, que ele fez para todos e para todas, Cristo Jesus. E existe também essa segunda parte, o aspecto orgânico dentro da gente. Não podemos condenar ninguém, apontar ninguém, é só ajudar. Porque nós estávamos condenados. A Bíblia diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual recebemos a redenção, Jesus Cristo. Maravilhoso. Amém? Jesus Cristo. Acabei de ver minha filha ali olhando para mim, e ontem eu coloquei um filme e ela pediu para mim colocar umas 3, 4 vezes, quando o Senhor Jesus Cristo estava sofrendo ali, colocando prego na mão dele, colocando a coroa de espinho. Minha filha ficou só olhando e disse, volta, volta, volta. E eu digo, meu Deus, por que ela está vendo tanto sofrimento? O Senhor aqui com a coroa de espinho e a pessoa colocando ali os cravos e ela pedindo ontem, volte num vídeo, volte, volte. E eu fiquei, meu Deus, mas Deus está trabalhando na consciência dela. Ah, Jesus Cristo, Tu é bom, meu. Tu é bom e o seu amor dura para sempre. Muito obrigado, Senhor. Queremos ser melhores. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado. A gente fala como o salmista falou. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Darei meu tempo para Ti, o meu amor, que o meu prazer, a minha alegria esteja em falar de Ti, cantar para Ti, ler as suas escrituras e fazer a sua vontade. Muito obrigado. Abraço, meu irmão. Então somos justificados pelo Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Deus olha para a gente, Ele não fica com vontade de jogar raio na gente. Deus olha para a gente, Ele não fica irado, zangado. Ele está sorrindo, está alegre, de braços abertos, dizendo, venham todos, porque eu amo todos. Vamos amar Ele também. Amém. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer o Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique